O cheiro de antisséptico e o som rítmico de um monitor cardíaco foram as primeiras coisas que trouxeram Pedro Tantas de volta à consciência. Ele abriu os olhos lentamente, esperando ver o teto de design arrojado de sua cobertura em Campinas, com as luzes da cidade cintilando ao fundo. Em vez disso, encontrou um teto branco, impessoal e manchado de um quarto de hospital. Uma dor surda latejava em sua cabeça e seu braço estava preso por um acesso intravenoso. O mundo dos ternos sob medida, dos negócios de bilhões de dólares e do poder calculado havia sido substituído por uma vulnerabilidade crua que ele não sentia desde a infância. Naquele leito, despido de seu relógio de luxo e de sua armadura de sucesso, ele não era o magnata da tecnologia, mas apenas um corpo frágil, conectado a máquinas que confirmavam que ele ainda estava vivo, embora a sensação fosse de um profundo vazio. A porta se abriu sem aviso e por ela entrou Stephanie, sua noiva. Ela era uma visão de perfeição calculada, um contraste gritante com a esterilidade do ambiente. Seu vestido de grife impecável e o perfume caro que preencheu o ar pareciam pertencer a uma galeria de arte, não ao lado de um leito de hospital. Ela não correu para ele, não buscou sua mão. Em vez disso, colocou a bolsa de couro em uma cadeira e checou o próprio reflexo na tela escura do celular. Quando finalmente falou, sua voz não carregava o calor da preocupação, mas o fio cortante da impaciência. Pedro, finalmente, os médicos não dizem nada concreto. Tive que cancelar o jantar com os investidores e o buffet do casamento precisa de uma confirmação até amanhã. As palavras dela não eram um consolo, mas uma lista de tarefas, um lembrete de que a vida dele era, acima de tudo, uma agenda a ser cumprida. Pedro a observou, realmente a observou, talvez pela primeira vez em muito tempo. A mulher com quem ele planejava passar o resto da vida não estava olhando para o homem que amava, mas para um obstáculo, um contratempo em sua rotina perfeitamente orquestrada. Naquela clareza brutal, nascida da dor física e de uma solidão avassaladora, uma vida inteira de suspeitas se confirmou. Ele não era um parceiro, era um provedor. Era um status, uma conta bancária, um passaporte para um mundo de privilégios. O homem por trás de tudo isso era completamente invisível. Uma calma fria e decidida tomou conta dele, um instinto de autopreservação que surgiu das cinzas de sua confiança. Ele deixou sua expressão ficar vazia, seus olhos perderam o foco e, quando falou, sua voz era um sussurro oco. "Me desculpe", ele murmurou, o olhar passando por ela como se fosse uma estranha. "Quem é você?" A incredulidade no rosto de Stephanie rapidamente se transformou em pura frustração. Ela não viu um homem ferido e confuso, mas um problema que atrapalhava seus planos. Amnésia? É sério isso, Pedro? Você não pode estar falando sério. E as senhas? As contas? Como vou resolver as coisas? A preocupação dela era puramente transacional. Vendo que não obteria respostas, ela pegou sua bolsa com um suspiro irritado e saiu, deixando-o para trás naquele quarto branco, mais sozinho do que nunca. A porta se fechou, e o silêncio que ficou era a prova de sua invisibilidade. É difícil imaginar a dor de ser visto apenas pelo que se tem e não por quem se é. Se relatos como o de Pedro, que nos forçam a olhar para o que realmente importa, tocam você, considere se inscrever no canal. Seu apoio é o que nos permite continuar compartilhando essas jornadas de redescoberta. O silêncio deixado pela partida de Stephanie era mais pesado do que qualquer barulho. Pedro ficou encarando a porta fechada, o som do monitor cardíaco marcando os segundos de sua nova e solitária realidade. Aquele quarto, antes um espaço de recuperação, agora se parecia com uma cela, um limbo entre a vida que ele desprezava e um futuro que não conseguia enxergar.
A armadura de sucesso, poder e controle havia se estilhaçado, e o homem que restou era apenas um conjunto de ossos, medos e uma dor profunda que não era física. Ele se sentia como um navio afundado, visitado apenas pelos destroços de suas próprias escolhas. A solidão era um oceano, e ele estava se afogando lentamente, sem forças para nadar até a superfície, questionando se ainda havia uma superfície para alcançar. Foi então que uma batida suave na porta quebrou o transe. A maçaneta girou devagar, e uma jovem mulher entrou, hesitante. Era Fabiana, uma das funcionárias que cuidava de sua casa, alguém cuja presença ele mal notava em seu dia a dia frenético. Ela não usava roupas de grife, nem exalava perfumes caros. Vestia um jeans simples e uma blusa de algodão, e em suas mãos segurava um modesto pote de plástico, ainda morno ao toque. Seu rosto transmitia uma preocupação genuína, sem traços de impaciência ou cálculo. Ela não olhou para ele como um ativo ou um problema, mas como um ser humano. Senhor Pedro. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu soube do acidente, fiquei preocupada. Trouxe um pouco de canja, daquela que a minha mãe faz. Dizem que ajuda a curar corpo e alma. Naquele instante, a decisão de Pedro se solidificou. Diante daquele gesto de pura e desinteressada bondade, a mentira se tornou sua única verdade possível. Ele olhou para Fabiana com os olhos de um estranho, uma tela em branco onde nenhuma memória de poder ou riqueza existia. Ele não era mais o bilionário, o gênio da tecnologia. Era apenas Pedro, um homem que não sabia quem era, assustado e completamente dependente da compaixão alheia. Desculpe, ele disse a voz fraca, eu não me lembro de você. Não me lembro de nada. A culpa o atingiu como uma onda gelada, mas a necessidade de escapar de sua antiga vida era mais forte. Ele viu um lampejo de pena e empatia nos olhos dela. Uma reação tão diferente da frieza de Stephanie que pareceu confirmar que seu caminho, por mais tortuoso que fosse, era o certo a seguir. É difícil descrever o alívio que um simples gesto de bondade pode trazer para uma alma que se sentia completamente invisível. A canja morna de Fabiana não era apenas comida, era um lembrete de que a humanidade ainda existia, mesmo quando ele havia perdido a fé nela. Se histórias que nos lembram do poder da empatia tocam seu coração, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar trazendo relatos como este, que mostram como os menores atos podem iniciar as maiores transformações. A jornada de Pedro estava apenas começando, e cada passo seria guiado por aquela primeira colher de esperança que ele recebeu de uma quase estranha, em um quarto de hospital estéril, que por um momento pareceu um lar. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina inesperada. Fabiana se tornou uma presença constante. Ela chegava após seu turno de trabalho, trazendo não apenas comida caseira, mas também livros com as páginas marcadas e histórias sobre sua própria vida. Ela falava de sua infância no interior, de como aprendeu a cozinhar com a avó, dos sonhos de sua irmã mais nova. Ela não o pressionava para se lembrar, não o interrogava sobre senhas ou negócios. Em vez disso, pintava para ele um mundo de coisas simples e significativas, um universo que parecia a milhões de quilômetros de distância das salas de reunião e dos gráficos de ações. Pedro ouvia, fascinado. Pela primeira vez em anos, ele não estava analisando, calculando ou planejando. Ele estava apenas ouvindo, absorvendo a calma que emanava dela. Ele começou a observar os detalhes que sua vida anterior jamais permitira. A maneira como a luz do sol da tarde entrava pela janela do hospital, criando padrões no chão. O som dos pássaros do lado de fora, que antes seriam apenas ruído de fundo. O sorriso genuíno de Fabiana quando ele conseguia comer toda a sopa ou quando ria de uma de suas histórias. Ele se via espelhado nos olhos dela, não como um magnata, mas como um homem digno de cuidado.
A cada visita, a mentira se aprofundava, mas, paradoxalmente, ele se sentia cada vez mais verdadeiro, mais autêntico do que jamais fora em sua cobertura luxuosa, cercado por pessoas que só viam o que ele podia lhes oferecer. A amnésia era uma ficção, mas a paz que ela lhe trazia era a coisa mais real que já havia experimentado. Foi durante uma tarde chuvosa que a virada interna aconteceu. Fabiana lia para ele um trecho de um livro, sua voz suave preenchendo o silêncio do quarto. Pedro a observava, o coração apertado por um sentimento avassalador. Era uma mistura de gratidão, culpa e um afeto que ele não sabia nomear. Naquele momento, ele percebeu com uma clareza assustadora que estava mais feliz ali, naquele leito de hospital, sem nada e sem ninguém que conhecesse, do que jamais fora em toda a sua vida de sucesso. A ideia de recuperar a memória, de voltar a ser Pedro Tantas, o bilionário, o encheu de um pavor profundo. A farsa, que começara como um escudo, havia se tornado um refúgio. Ele não queria mais testar ninguém. Ele queria viver naquela verdade que encontrou na simplicidade dela. E é nesse ponto que a gente se pergunta o que é a felicidade de verdade. Para Pedro, ela não estava no topo do mundo, mas em um quarto de hospital, ao lado de alguém que cuidava dele sem esperar nada em troca. Se você também acredita que as histórias mais poderosas são aquelas que nos fazem questionar nossas próprias vidas, considere se inscrever para não perder nenhuma delas, pois cada relato é uma janela para a complexidade da alma humana. Ele sabia que o castelo de cartas que estava construindo iria desmoronar, mas pela primeira vez estava disposto a arriscar tudo, não por um negócio, mas por um sentimento. O medo de perder Fabiana era agora maior do que qualquer medo de perder sua fortuna. O mundo exterior, no entanto, não esperava. Um dia, um homem de terno caro, que se apresentou como seu advogado, entrou no quarto. Ele falava em termos urgentes sobre procurações, sobre o conselho da empresa, sobre decisões que precisavam ser tomadas. Pedro apenas o encarou com um olhar vago, repetindo o mantra que se tornara sua defesa. Eu não entendo. Não sei quem o senhor é. O advogado saiu frustrado, deixando para trás uma pasta cheia de documentos que, para Pedro, pareciam escritos em uma língua estrangeira. Fabiana, que chegou logo depois, viu a pasta na mesa de cabeceira e seu olhar se encheu de uma preocupação protetora. Não se preocupe com isso, Pedro, ela disse, afastando os papéis. Você precisa descansar. O resto pode esperar. A atitude dela apenas reforçou a convicção de Pedro. Para o mundo, ele era uma máquina de fazer dinheiro que havia quebrado. Para ela, ele era uma pessoa que precisava de cuidado. Essa dualidade o assombrava. Durante o dia, ele vivia a paz de sua nova identidade. À noite, porém, a culpa o visitava em sonhos. Ele sonhava com seu reflexo no vidro da cobertura, um homem solitário olhando para uma cidade que ele havia conquistado, mas que não lhe oferecia nenhum calor. Acordava suando frio, com o coração disparado, e o som constante do monitor cardíaco parecia zombar dele, um lembrete mecânico de uma vida que ele não queria mais viver. A mentira era seu santuário e sua prisão, tudo ao mesmo tempo. Em uma dessas noites, após um pesadelo particularmente vívido, ele acordou assustado, chamando um nome que não reconheceu. Fabiana, que havia ficado até mais tarde para se certificar de que ele jantaria, correu para o seu lado. O que foi? Você está bem? Ele a olhou, os olhos cheios de um pânico genuíno, não pela amnésia fingida, mas pela verdade de sua solidão. Eu tive um sonho. Ele sussurrou, a voz trêmula. Eu estava em um lugar muito alto, todo de vidro. E eu estava completamente sozinho. Era um sentimento horrível. Ele não estava mentindo sobre o sentimento. Pela primeira vez, ele compartilhou com ela uma vulnerabilidade real.
uma verdade emocional escondida dentro de sua grande mentira. Ela segurou sua mão e o toque dela foi como uma âncora em meio à tempestade. A alta do hospital se aproximava, e com ela uma questão inevitável: para onde ele iria? Os médicos falavam sobre clínicas de reabilitação, sobre a necessidade de um ambiente familiar para estimular a memória. A menção de sua cobertura ou de Stephanie lhe causava um calafrio. Ele não tinha para onde voltar, pois o lar que conhecia era a fonte de seu vazio. Vendo o desamparo em seu rosto, Fabiana tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos. Pedro, ela começou, a voz firme, mas gentil. Minha casa é simples, não é nada do que eles dizem que você tinha. Mas tem um quarto de hóspedes. Minha mãe e eu podemos cuidar de você até você se sentir melhor. Você não precisa ficar sozinho. A oferta era um ato de compaixão pura, e para Pedro soou como a única salvação possível, mesmo que o levasse para o coração de sua própria decepção. A simplicidade da casa de Fabiana era o santuário de Pedro, um lugar onde ele era apenas um homem se recuperando, cercado por um cuidado que ele nunca havia conhecido. Foi enquanto arrumava o pequeno quarto de hóspedes, dobrando as roupas que ela havia comprado para ele em uma loja de departamento, que o mundo deles desmoronou. Dentro do bolso de uma calça que ele usava no dia do acidente, esquecida até então, ela encontrou uma carteira de couro italiano. Não era o objeto em si que a chocou, mas o que havia dentro. Um cartão de crédito de platina sem limites, uma carteira de motorista com a foto do homem que ela conhecia como Pedro, e um nome que parecia um trovão em sua mente: Pedro Tantas. Ao lado, uma identidade funcional da Tantas Corp, com o cargo de CEO gravado em letras douradas. As peças se encaixaram com uma clareza brutal e dolorosa, e a verdade a atingiu não como uma revelação, mas como uma traição profunda que sugou todo o ar de seus pulmões. Ele estava na cozinha, ajudando a mãe de Fabiana a descascar batatas quando ela entrou. O silêncio dela foi a primeira coisa que ele notou. A alegria que sempre a acompanhava havia desaparecido, substituída por uma quietude pesada e fria. Ela não gritou, não o acusou. Apenas caminhou até a mesa e colocou a carteira aberta sobre a madeira gasta. Os olhos dela, que antes o olhavam com compaixão e carinho, agora o encaravam com uma dor profunda e uma decepção que o feriu mais do que qualquer acidente. A mãe de Fabiana, sentindo a tensão insuportável, se retirou discretamente, deixando os dois sozinhos no epicentro do terremoto que ele mesmo havia criado. O som do relógio na parede parecia marcar os segundos para a execução de sua felicidade. Uma felicidade construída sobre a mais cruel das mentiras, e ele soube, sem que uma única palavra fosse dita, que seu refúgio havia se tornado sua ruína. A voz dela, quando finalmente falou, era um sussurro frágil, mas cada palavra carregava o peso de uma navalha. Eu procurei seu nome no celular. Ela disse sem desviar o olhar. Bilionário, gênio da tecnologia, noivo de uma modelo. Você tem tudo, não é? Ela fez uma pausa, o queixo tremendo levemente enquanto lutava para conter as lágrimas. Eu não cuidei de um milionário. Eu cuidei de um homem que eu achei que estava perdido, que não tinha ninguém. Eu te dei meu tempo, minha preocupação, a comida da minha mãe. Abri a porta da minha casa para você. A voz dela se quebrou. Mas o único perdido aqui era eu, por acreditar em você. Minha compaixão. Foi só um jogo para você, um experimento social para o homem rico ver como os pobres vivem. Eu me sinto tão estúpida. As acusações o atingiram com a força de golpes físicos, porque no fundo ele sabia que ela tinha o direito de sentir tudo aquilo. A máscara da amnésia caiu, e pela primeira vez Fabiana viu o verdadeiro Pedro Tantas, um homem quebrado, não pelo acidente, mas por uma vida inteira de solidão. As lágrimas escorreram por seu rosto sem controle. Não foi um jogo.
ele conseguiu dizer, a voz rouca pela emoção. Foi a única vez na minha vida que eu me senti real. Na minha cobertura, eu era um ativo, um provedor, uma conta bancária. Ninguém nunca olhou para mim. Eles olhavam para o que eu podia dar a eles. Com você. Com você, eu era só o Pedro. A sua canja me curou mais do que qualquer médico, porque foi a primeira coisa que alguém me deu sem querer nada em troca. Eu menti, Fabiana, e foi horrível. Mas a felicidade que eu senti com você foi a única verdade que eu já conheci. Ela o ouviu. E talvez uma parte dela tenha visto a agonia genuína em seus olhos. Mas a ferida era profunda demais. A confiança, uma vez quebrada, não se conserta com palavras, não importa quão sinceras sejam. Ela balançou a cabeça lentamente, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eu sinto muito pela sua solidão, Pedro, de verdade. Mas você a curou construindo uma mentira sobre a minha verdade. E isso eu não consigo perdoar agora. Ela se virou, sem dizer mais nada, e caminhou em direção à porta. Cada passo dela era um eco no peito dele. A porta se fechou suavemente, sem um estrondo, mas o silêncio que ficou para trás foi ensurdecedor. Ele estava sozinho na cozinha simples, cercado pelo cheiro de comida caseira e pela devastação de sua própria fraude. Ele havia escapado de sua gaiola dourada apenas para descobrir que havia perdido a única liberdade que realmente importava. Os meses que se seguiram foram um borrão de ação calculada, movida por uma clareza que Pedro jamais tivera. Ele não voltou para sua vida antiga. Ele a desmantelou, peça por peça, com a precisão de um cirurgião removendo um tumor. A cobertura de vidro, antes um símbolo de seu sucesso, foi a primeira a ir. O dinheiro da venda não foi para um novo investimento ou para uma conta numerada, mas se tornou a semente de algo novo. Ele iniciou os procedimentos para criar a Fundação Recomeçar, uma organização dedicada a oferecer microcrédito e apoio a pequenos empreendedores de comunidades carentes, pessoas como a família de Fabiana, que tinham talento e vontade, mas não a oportunidade. Ele trabalhou incansavelmente, não de sua antiga sala de reuniões, mas de um pequeno escritório alugado no centro da cidade, trocando ternos caros por roupas simples e o uísque por incontáveis xícaras de café. Não era uma penitência, era uma reconstrução. Ele estava construindo um legado que não seria medido em cifras, mas em vidas transformadas. A fundação cresceu rapidamente, não por causa de seu nome, que ele manteve discretamente nos bastidores, mas pela eficácia de sua abordagem. Pedro usou toda a sua genialidade para negócios, não para multiplicar sua fortuna, mas para criar um sistema sustentável de ajuda. Ele visitava os projetos pessoalmente, ouvia as histórias das pessoas, entendia suas lutas e celebrava suas pequenas vitórias. Ele aprendeu a ver o valor não no balanço final, mas no brilho de esperança, nos olhos de uma mãe que finalmente conseguiu abrir sua pequena confeitaria ou de um jovem que iniciou sua oficina mecânica. Pela primeira vez, seu trabalho tinha um rosto, um propósito que aquecia sua alma de uma forma que nenhum contrato bilionário jamais conseguiu. Ele estava esgotado, mas era um cansaço bom, o cansaço de quem constrói algo real, algo que ele esperava, Fabiana se orgulharia de ver, mesmo que nunca soubesse. 6 meses depois, ele a procurou. Não com um presente caro ou um pedido de desculpas ensaiado, mas com um convite. Ele a encontrou na saída de seu trabalho, mais magro, com olheiras de quem pouco dormia, mas com uma serenidade que ela não reconheceu. Eu não estou aqui para pedir perdão, Fabiana. Sei que não o mereço. Ele começou, a voz firme e humilde. Estou aqui para lhe mostrar o que você me ensinou. Ele a levou até um centro comunitário que a fundação havia reformado, agora vibrante com cursos e atividades.
Nada disso existiria sem você. Você me mostrou o que é o verdadeiro valor. Eu sei que é pedir muito, mas ninguém no mundo entende o espírito deste lugar como você. Eu gostaria de lhe oferecer a direção de todos os projetos sociais, não como um favor, mas porque você é a pessoa mais competente que eu conheço para isso. Fabiana viu nos olhos dele não a manipulação de um homem rico, mas a sinceridade de alguém que havia encontrado seu caminho. Ela viu as crianças correndo, os adultos aprendendo um ofício e entendeu que a mudança dele era real, gravada nas paredes daquele lugar e na vida daquelas pessoas. A aceitação dela não foi imediata, mas veio com o tempo, construída sobre a observação de suas ações consistentes. Eles começaram a trabalhar juntos, a parceria deles renascendo sobre um alicerce de verdade e propósito compartilhado. Não havia mais uma gaiola dourada, apenas um futuro aberto, construído tijolo por tijolo, com a matéria-prima da empatia. Relatos como este nos mostram que a redenção é possível quando o arrependimento se transforma em ação. Se você acredita no poder das segundas chances e quer continuar se emocionando com histórias de transformação real, sua inscrição é o apoio que precisamos para continuar. Para